Leitura bíblica anual, leitura de número 51 de 261. Hoje leremos Números capítulo 26 ao 29 e Lucas capítulo 2. Números 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carnitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão, estes Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou em Corá, quando morreu a congregação. Quando o fogo os consumiu, 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elom, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleelitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Arielitas, de Siquém, a família dos Siquenitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas, e estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas, e os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas,
De Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvinitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Éber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança, cada qual se dará a sua herança, segundo o que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Amrão. E o nome da mulher de Amrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito, e esta, a Amrão, gerou a Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000. Todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregavam contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança darei a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim.
Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Números 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhes-ás: Esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e outro cordeiro sacrificarás da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturadas com azeite em oferta de manjares para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor. 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, servosão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas festas das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro, para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua
oferta de manjares os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha com as suas libações. Números 29. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês. No 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos
de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Lucas capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito quando Cirene, o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho,
andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens.